Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos vocês muito bem-vindos. A partir de agora a gente começa a nossa segunda live. É a live 2 de 4 da nossa Semana dos Pensadores. Eu já informo desde já que, como de costume, nós vamos desativar os comentários muito em breve. Isso a gente faz para que você não perca o raciocínio e para que eu também não perca o raciocínio ao longo da live. Então, à medida que as pessoas vão entrando, eu deixo o recado e nós já iremos começar. Sejam todos vocês muito bem-vindos. Só abro aqui minhas anotações para que a gente possa dar início à nossa live. Sejam todos vocês muito bem-vindos. Só aguardando para abrir meu arquivo aqui. Boa noite, Fábio Holder, que está aí presente. Já vi. Boa noite a todos vocês. Bom, deixa eu só fechar aqui. A partir de agora, nós começaremos a nossa live. Neste momento, eu vou desativar os comentários para que a gente comece a live. Os comentários estão desativados a partir de agora. Como de costume, os comentários são desativados para que você não perca o raciocínio e para que eu não perca o raciocínio também. O tema da live é Aprenda com Pórcia. Pórcia é personagem da peça, do romance shakespeariano, e é sobre o Mercador de Veneza, e é sobre ela que nós vamos falar. Pórcia é uma mulher sábia, inteligente, que reconhece as suas fraquezas. Uma pessoa que sabe articular e que supera a regra por meio da regra. Com Pórcia nós vamos aprender diversas coisas na noite de hoje. Em um trecho, Pórcia na peça acaba se casando com Bassanio, essa é a história, e há toda uma habilidade de Pórcia e há todo um ensinamento de Shakespeare por trás da personagem. Em um determinado momento, Nerissa vai dizer para Pórcia que tanto o exagero quanto a falta fazem muito mal. Nerissa olha para Pórcia e diz: aliás, por tudo quanto vejo, tanto se adoece por comer em excesso como por definhar a míngua. Pórcia ouve o conselho e diz boas máximas e bem expressas. Ao que Nerissa responde, seriam bem melhores se forem bem seguidas. Aqui é o primeiro trecho e nós vamos destacar a partir de agora uma confissão de Pórcia. Pórcia revela que é muito mais fácil ensinar do que seguir os ensinamentos. Nerissa diz para ela: Pórcia, você percebe que os meus ensinamentos são bons, que as palavras que eu digo são boas, mas você não as segue. Porque Pórcia diz boas máximas e bem expressas. Nerissa diz, você deve segui-las. O que Nerissa prega? Nerissa prega o equilíbrio, nem a falta, nem o excesso. O ponto de equilíbrio para uma vida saudável, uma vida próspera, uma vida emocionalmente habilidosa, agilidade emocional, a respeito da qual nós temos falado tanto e sempre. Mas Pórcia dá uma aula, ela se confessa, ela diz assim: se fazer fosse tão fácil quanto saber o que é preferível, as capelas seriam igrejas e as cabanas dos pobres palácios de príncipes. O bom pregador é aquele que segue seus próprios preceitos. Para mim,
acharia mais fácil ensinar 20 pessoas o caminho do bem do que ser uma das 20 pessoas e obedecer às minhas próprias recomendações. O cérebro pode promulgar leis contra a paixão, porém uma natureza ardente salta por cima de um frio decreto. Preste atenção no que Pórcia faz. Pórcia aqui faz uma confissão. Ela confessa que sabe o que é certo, que sabe o que a razão manda, mas que é muito difícil seguir a razão. Pórcia, nesse trecho, me lembra Paulo. O que quero, não faço, mas o que não quero, isso faço. É o desejo contra a racionalidade, contra o dever, e ela diz que é muito mais fácil ensinar o caminho certo do que segui-lo. Você pode pensar nesse trecho de Pórcia como um perdão, como uma anistia para os seus pecados, para os seus erros, para as suas falhas, para aquilo que você fez, para aquilo que você fez em 2020, para aquilo que você fez na sua vida, para todos os equívocos que você praticou. Pórcia está dizendo é muito difícil seguir pelo caminho do bem. É muito difícil fazer o que é correto. Ela compreende isso. É mais fácil ser o pastor que ensina do que o discípulo que segue o ensinamento. Se fosse fácil seguir o caminho do bem, ela vai dizer, as capelas seriam igrejas, ou seja, as pessoas estariam lá. A casa dos pobres, ela diz, a cabana dos pobres seria um palácio, porque as pessoas aprenderiam e seguiriam o seu ensinamento. O primeiro ponto é que Pórcia reconhece a sua humanidade. Nós temos o defeito de não reconhecer a nossa humanidade. Eu não sei você, eu não sei qual é a sua percepção, eu não sei qual a sua falha, qual o seu erro. E eu não sei quão duro você é consigo mesmo. Mas essa dureza, essa rigidez com que você trata a humanidade que existe em você, você que cobra de você ser uma máquina, uma espécie de máquina, um projeto de poder. Você que mecaniza ou torna robótica a sua vida e não aceita as suas falhas. Isso é desumano. Isso atenta contra a sua humanidade. É preciso em algum momento da vida olhar os erros do passado e dizer, tudo bem, eu errei, eu reconheço que errei, isso faz parte da minha humanidade e tudo bem. Não é que você vai aceitar seguir pelo caminho mau. Não é essa a intenção, não é esse o propósito, não é essa a ideia. Você não precisa aceitar o caminho mau. Pelo contrário, você não deve seguir por ele. Mas as suas quedas devem ser compreendidas, não devem ser desejadas, não devem ser reiteradas, mas elas acontecem, acontecerão e elas aconteceram. Portanto, quando você olhar para o passado, olhe com os olhos de perdão. Os seus erros estão perdoados. Você pode entender a sua humanidade. O Santo Paulo, apóstolo santo, diz, o que quero não faço, mas o que não quero, isso faço. Esse é um reconhecimento da humanidade, dos erros, das falhas, das fraquezas de todos nós. E é preciso que então nós trabalhemos com isso tudo. Em algum momento, Lancelotti diz assim, fugirei para tão distante, porque vou virar judeu se continuar servindo na casa de judeu. Uma referência a Shylock, personagem da peça. O que Lancelotti nos ensina aqui é sobre o poder do ambiente. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu não sei qual é o seu ambiente, mas eu sei que o seu ambiente vem moldando o seu comportamento desde o dia em que você nasceu. E se você continuar neste ambiente, o seu comportamento continuará o mesmo. O ambiente molda o comportamento. O sujeito muda de cidade, daqui a 10 anos você o encontra,
E os hábitos dele, os costumes, as crenças e os comportamentos são completamente diferentes, porque o ambiente fez com que ele mudasse e mudasse substancialmente. Não tenha medo da mudança do ambiente. Tenha medo da continuidade do ambiente. Hoje em dia é mais fácil mudar de ambiente, porque nós vivemos em dois ambientes, um ambiente que é físico e um ambiente que é virtual. No ambiente físico, a mudança sempre foi mais difícil. É mais difícil mudar de cidade, fazer uma nova casa, ter um novo emprego. É muito mais difícil, porque requer condições financeiras, de tempo, de vida, que às vezes nós não temos ou não temos de imediato. Mas boa parcela da vida hoje é virtual, é digital. Você vive neste ambiente digital e neste ambiente digital a mudança de ambiente é muito fácil, é rápida, é imediata. Basta você querer. Portanto, se o ambiente físico é um ambiente muito difícil de mudar, de você conseguir transformá-lo, pelo menos a curto prazo, você tem a obrigação, o dever de transformar o seu ambiente digital. Quem você segue, quem te influencia, a que sites você visita, o que você lê, como lê, onde lê, o que faz, como você usa as mídias sociais, como você emprega o seu tempo, em que ambiente você está. Essa responsabilidade pela definição do ambiente digital é inteiramente sua, porque você é inteiramente livre para definir isso. Você pode não participar do mundo digital, o que significa não participar de uma parcela muito importante do mundo. Isso vai dificultar a vida, vai fazer com que você provavelmente fique ultrapassado no tempo, não perceba as mudanças e não aprenda com elas, mas é uma opção. Você pode entrar no mundo digital e ir por um caminho horrível. Um caminho de destruição, um caminho de brigas, de discórdias, dos chamados haters. Você pode seguir pessoas absolutamente superficiais, que não agregam nada, que alimentam em você a vaidade, a inveja, a mentira, o desgosto pela vida, o desgosto pelo trabalho, o desgosto pelas pessoas. Ou você pode mudar de ambiente. O ambiente digital é livre, é fácil, é rápido. É uma escolha sua. O que Lancelot diz é: fugirei para tão distante, porque vou virar judeu se continuar servindo na casa de judeu. Se você continuar no ambiente em que está, aqui com o contexto da peça, evidentemente, não estamos falando absolutamente nada dos judeus, eu tenho enormes amigos judeus, mas o que ele está dizendo é: o ambiente define quem você é. E antes que você apresente todos os impeditivos do seu mundo físico, eu apresento a você todas as possibilidades do mundo digital. Nele, você pode mudar de ambiente muito rapidamente. Mas é preciso compreender que a vida vai mudando. A vida muda, muda rápido e mudam as nossas prioridades. Alguém me disse hoje, por exemplo, nas perguntas, que desejou durante muito tempo ser juíza, tornou-se analista, hoje é diretora de secretaria, e essa vontade simplesmente passou. A vontade passou, essa pessoa hoje trabalha como diretora de secretaria, é muito bem sucedida, é feliz, já não pensa mais na magistratura. Então ela me questionou: devo eu então voltar e prestar e voltar a estudar? Eu não sinto a menor vontade, não me sinto frustrada, eu estou bem. A resposta é não. Por quê? Porque a prioridade mudou. Não adianta você comparar o seu desejo de 20 anos com o seu desejo de 30 anos. Não adianta você comparar o seu desejo de 50 anos com o seu desejo de 70 anos. A vida vai mudando. As prioridades, as velocidades, o gosto pelo trabalho, a disposição ao trabalho. Essas coisas vão mudando. Há um trecho em Shakespeare, aqui no Mercador de Veneza, em que Graciano diz: quem sai de um banquete com o apetite que ao sentar-se tinha? Essa é a pergunta dele. Quem é o cavalo que a tediosa pista de volta mede com o ardor tão vivo que ao partir revelava? Sempre pomos mais entusiasmo no alcançar as coisas do que mesmo em gozá-las.
O primeiro ponto que eu quero destacar é isso. Com o tempo de vida, nós vamos nos desgastando. Alguém disse assim, eu estou com 29 anos e estou pensando em diminuir o ritmo. Foi a pergunta que alguém me fez. O que você acha? Porque eu tenho 2 milhões de reais e não sei o que, o meu marido trabalha. Ela deu essa explicação. Eu disse não. É nova ainda para isso. Me parece nova. Essa diminuição de ritmo de trabalho, que é gradual, vem ao longo dos anos. Não vem agora. Não vem aos 29, não vem aos 30, não vem aos 32. Vem mais tarde. Você pode mudar de estilos de trabalho, mas não é o momento da diminuição gradual. Porque você ainda é, para usar uma expressão de Shakespeare, um cavalo no início da pista. Um cavalo, quando está no final da pista, tem uma outra velocidade. Anda um pouco mais devagar. Anda um pouco mais devagar, olha um pouco para o lado, mas tem a experiência que o cavalo que começou a correr agora não sabe. Essa é a vida. Todos nós estamos numa espécie de pista, numa espécie de palco. Cada um atua, exerce um papel e o papel vai sendo alterado. Os papéis vão mudando, outras pessoas vão exercendo papéis que nós exercíamos. Outrora era eu, o estudante, que prestava o concurso para a magistratura. Eu exercia esse papel do candidato, aquele que viaja, que presta a prova, que aguarda o gabarito, que vai à sessão pública, que anota o resultado, que recorre quando reprova, que vai para a próxima fase, depois para outra, que se prepara para a oral. Do sujeito que dorme mal um dia antes da posse, porque dorme empolgado, sabendo que no outro dia a vida terá formalmente mudado. Eu já exerci esses papéis. Agora outras pessoas exercem. A quem esteja decidindo hoje prestar vestibular para a faculdade de Direito. Entre essa pessoa e eu que prestei vestibular em 2005, há 15 anos de distância. 16. Praticamente 16. E, portanto, há uma distância de 1 década e meia. Ela vai exercer um papel. Eu não posso ser o eterno estudante da graduação de Direito. Não é esse o caminho, não é esse o propósito, não é essa a ideia. Há um outro ponto que eu quero destacar aqui. O ponto em que Shakespeare diz: nós temos o costume de empreender maiores esforços para conquistar uma coisa do que para usufruir dessa coisa conquistada. E essa é uma realidade. Nós temos o hábito de nos esforçarmos. O sujeito se esforça, estuda para o concurso da magistratura, quer por tudo tornar-se juiz, torna-se juiz, outro promotor, outro procurador, outro delegado, o outro se torna médico. 6 meses depois, você os visita e eles estão reclamando do subsídio, da estagnação, da falta de reajuste. Eles não gozam daquele momento. Eles empreenderam um enorme esforço, tinham uma enorme satisfação quando venceram, mas não gozam da vitória. Eles comemoram uma vitória, mas não vivem a vitória. No dia seguinte, é preciso que eles tenham um momento de derrota. Gente que precisa reclamar de tudo e de todos. Esse comportamento é absolutamente vedado. Agora eu quero destacar um ponto para vocês. Pórcia, quando fala de si mesmo, diz o seguinte: a soma total de minha pessoa equivale a 0. Um jovem sem instrução, sem saber, sem experiência, feliz de estar ainda em idade de aprender, mais feliz ainda de haver nascido com bastante inteligência para aprender. O que Pórcia está nos dizendo aqui é que, na verdade, a soma dela é 0. Ela não sabe nada. Mas a leitura que ela faz da soma 0 é maravilhosa. Ela diz: a minha soma é 0, mas eu estou feliz, porque eu ainda sou jovem, estou em idade de aprender e porque eu tenho capacidade de aprender. Eu não sei o que você procura, mas com Pórcia eu aprendo que se eu estou vivo, se eu tenho condições, disposição física, intelectual, então eu estou em idade de aprender e você certamente está em idade de aprender. Em segundo ponto, você também tem
potencial para aprender. Aqui não é possível passar sem que a gente se lembre de Pessoa. Pessoa vai dizer de que adianta ter terreno capaz de abrigar um castelo se o castelo não for construído ali. Não adianta você ter potencial e não explorar o potencial. Pórcia está feliz porque tem potencial. Ainda não explorou, a soma dela é 0. Mas tendo potencial, isso já basta para que ela seja feliz. Porque ela tem convicção de que ela está em idade de aprender e ela tem condições de aprender. Ainda, Pórcia diz o seguinte, Pórcia faz um relato maravilhoso sobre o casamento. Ela se casa com Bassânio, ao momento em que Bassânio precisa de um valor para pagar a dívida de Antônio, e então Pórcia lhe empresta. Ele não quer aceitar e ela insiste e faz com que ele aceite. E ela diz o seguinte: nunca me arrependi de uma ação boa, nem o farei agora. Entre pessoas que o tempo passam em conversa, juntos, cujos corações o mesmo jugo da amizade suportam, deve haver conformidade na proporção dos traços, na proporção nos traços, e proporção nos traços, no gênio e nos costumes. Preste atenção no que eu estou dizendo, no que Pórcia está dizendo aqui. Ela está dizendo para Bassânio que entre cônjuges deve haver proporção nos traços, no gênio e nos costumes. Proporção nos traços, nos gênios e nos costumes. Gente que quando se une se torna um só. Nós vamos ver na live de domingo, para mim a mais importante no tocante a relacionamento, quando a gente analisa o que houve com Monique de Simone de Beauvoir, qual é a saída para que não haja saída. Para que na verdade não haja fim, não haja término, não haja morte. O que Pórcia está dizendo, para que não haja, é preciso que sejam um só. E quando se torna um só, os traços são parecidos, os comportamentos são parecidos, os costumes são parecidos, as crenças são parecidas. É uma entrega. Eu aprendo com Pórcia que um relacionamento bem-sucedido é aquele em que os dois se tornam um. Shakespeare parece reiterar o mandamento bíblico. Dois se tornam uma só carne. Bom, tanto é assim que quando Jéssica descreve Pórcia, Jéssica diz, acima de todo adjetivo, será muito justo que o senhor Bassânio leve uma vida exemplar, pois tendo tal bênção em sua esposa, encontrará aqui na terra as alegrias do céu. E ela continua, se não encontra essas alegrias na terra, ser-lhe-á perfeitamente inútil ir encontrá-las no paraíso. Preste atenção. Pórcia traz para dentro do relacionamento uma espécie de paraíso. Conviver com Pórcia é a antecipação do reino dos céus na terra. Parece-me muito parecido. Parece-me a mensagem de Cristo. É chegado o reino dos céus. Então, Pórcia antecipa o reino dos céus na vida de Bassânio. Você que é homem, você que é mulher, na vida do seu companheiro, da sua companheira, enfim, promova essa antecipação. É preciso ser um pouco Pórcia, ser capaz de doar, mas sem perder a sua identidade. Porque em um momento ela com toda a habilidade vai até o julgamento de Antônio, veste-se de homem para ser um juiz, leva junto consigo Nerissa, que fica como assistente dela, e ela se finge de homem, apresenta uma carta de Belário e diz assim, suplico-vos que não presteis atenção à sua extrema juventude, como razão para a recusa de uma apreciação respeitosa, pois jamais vi uma cabeça tão velha sobre um corpo tão jovem. Deixa eu te dizer uma coisa, um ponto que eu quero destacar aqui. Pórcia nos ensina que é possível viver e vencer por meio das regras. É possível superar as regras vivendo as regras.
O que Porcia está nos dizendo aqui, sem sombra de dúvidas, para julgar o caso, à época, Shakespeare 400 anos atrás, eu preciso ser um homem. Ela se veste de um homem, se faz de juiz para julgar a causa. A regra era essa. Ela vai e se veste e então julga o feito. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós superaremos as regras, mas por meio das regras. Esse trecho de Porcia me lembra muito, por exemplo, quando Jesus cura o leproso e diz para ele: olha, você está curado, mas vá agora, apresente-se ao sacerdote como determina a lei de Moisés. Ele supera a lei por meio da lei. Ela supera a lei por meio da lei. É preciso ser um homem, então, que ela se vista como tal. E assim ela julgará o caso, julgará o feito. Não é preciso quebrar e violar as normas em sua forma, porque a vida não está na letra, a vida está no espírito, na finalidade, na teleologia. E é preciso que você, então, compreenda quais são as normas postas em jogo na sua vida. O sujeito presta concurso público, ele pode ser contra as normas que estão estabelecidas ali, mas é preciso que este sujeito, neste momento, se submeta e supere-as. E depois elas podem ser transformadas. Mas antes de mais nada, ele precisa confiar neste sistema para superá-lo. Você não precisa se revoltar contra as normas postas. Você pode superar as normas postas. Supere as normas pelas normas. Supere as normas pelas normas. Mas preste atenção aqui. Há um momento em que Porcia, para mim, traz o mais importante conceito de justiça de verdade. Quando ela vai julgar o feito, ela recomenda que o judeu, Shylock, acrescente à justiça a clemência. Ela diz o seguinte, deixa eu só ver aqui, a qualidade da clemência é que não seja forçada. É duas vezes bendita. Bendiz ao que concede e bendiz ao que recebe. É um atributo do próprio Deus. E o poder terrestre se aproxima tanto quanto possível do poder de Deus quando a clemência tempera a justiça. Nenhum de nós encontrará salvação com estrita justiça. Porcia aqui nos dá uma aula. Ela diz, olha, a clemência deve temperar a justiça. Preste atenção aqui. O perdão é dupla bênção. Abençoa quem perdoa, porque se sente melhor. Abençoa o perdoado, porque se sente livre. A justiça deve ser temperada com a clemência, com o perdão. Nós temos o costume de pedir perdão e o mau hábito de não conceder. Nós precisamos conceder perdão. Você não pode carregar o peso de um erro que não cometeu. Você não pode continuar com as pedras no caminho, para usar uma expressão do Marcelo Leal, como alguém que vai construir o seu castelo com as pedras no caminho. Não levo nenhuma das pedras, ando leve. Pedras no caminho, deixo todas no caminho. Porque eu não pretendo construir o meu castelo com o peso das dores que eu vivi. Mas eu pretendo construir o meu castelo com a leveza da vida que levei. O que você leva da vida, Fernando Pessoa diz, essa pergunta é materialista, porque o sujeito quer levar alguma coisa da vida. Não se leva nada, nem a vida que se leva. Portanto, para que carregar as pedras? Nenhum de nós sobreviveria a uma estrita justiça. É preciso que nós sejamos rápidos em pedir perdão, rápidos em perdoar. Porque aqui está revelada
toda a nossa humanidade. Com Pórcia eu aprendo o poder da confissão. Com Pórcia eu aprendo o poder do perdão. Com Pórcia eu aprendo a superar a regra pela regra. Com Pórcia eu aprendo a habilidade de julgar um caso. Com Pórcia eu aprendo como vencer. Porque Pórcia consegue fazer com que o julgamento seja justo, atendendo a um pedido de Bassânio. Pórcia diz que o judeu não poderia extrair uma carne de Antônio, tirando dele sangue, porque se tirasse sangue, então o judeu morreria. Isso inviabiliza a maldade de Shylock. Essa é a verdade. E a maldade de Shylock fica tão clara, porque antes de Pórcia trazer o seu veredito, o Bassânio chega a oferecer a Shylock o dobro do valor da dívida e ele não aceita, o que evidencia o seu mal. Nós poderíamos ficar aqui e discorrer sobre Bassânio, sobre Antônio, sobre Shylock, sobre os trechos da obra, como nós fazemos no Clube dos Pensadores. Cada vez um trecho nós vamos conversando sobre ele. Mas o destaque daqui é um destaque de Pórcia. É preciso que você entenda que com Pórcia eu aprendo o poder do perdão. Então você sobe. Porque quando você aprende a perdoar, quando você pede perdão, quando você admite a existência das regras e supera as regras pelas regras, se torna maior do que elas porque as observa em tudo e então as supera. Quando você então é capaz de, por meio, dentro do sistema, alterar o sistema e trazer justiça, como Pórcia faz, você que vencendo é capaz de ajudar outra pessoa, que abrindo o caminho é capaz de instruir outra pessoa que quer seguir o mesmo caminho. É possível, é claro que você crescerá. E aí com Pórcia eu aprendo a não me envaidecer. Um trecho da obra, Pórcia diz assim: assim, uma glória maior eclipsa a menor. Um ministro brilha tanto como um rei, até o momento que o rei aparece. Então todo o prestígio do ministro se desvanece. Essa última parte de Pórcia nos ensina o seguinte, preste atenção. Nós temos que aprender que sempre haverá alguém que está acima de nós e alguém que está abaixo de nós. Alguém que nos lidera, alguém que é liderado por nós. Alguém é pai, mas é filho ao mesmo tempo. Alguém é professor e é aluno ao mesmo tempo. Alguém é cliente, mas também serve a um cliente ao mesmo tempo. Você ocupa diferentes posições na vida. À medida que você vai subindo, é preciso que você estabeleça uma luta diária contra a vaidade. Mas não se esqueça, você pode ser ministro, mas sempre haverá um rei. Você pode ocupar uma posição, sempre haverá uma outra posição. Quando a lua brilhava, ela diz, nós não víamos a candeia. Havia uma lua, ela não percebia a candeia. Nós, por vezes, vivemos uma situação muito agradável na vida. Muito. E quando a gente vive uma situação muito agradável na vida, a gente se esquece de outras belezas que a vida traz. Às vezes a pessoa cresce e conquista uma vitória muito expressiva. Se torna uma pessoa rica, por exemplo. Ou alcança um cargo muito alto. Essa pessoa encontra a lua e acha que só há luz na lua, mas há luz nas candeias. E é preciso respeitar as luzes das candeias. Perceber beleza na simplicidade. Quando você se esquece do caminho, das pessoas que acendiam velas até que você encontrasse a luz, das pessoas que acendiam velas até que você encontrasse a lua, você mostra uma deficiência de caráter.
essa sua deficiência de caráter, essa espécie de amnésia moral, revela muito, fala muito sobre você. Não importa o fato de a lua não fazer com que eu perceba as candeias, mas eu sei que as candeias estão lá. Eu valorizo as candeias que estão lá. Elas não se tornaram inúteis. Até porque a vida é cíclica e há momentos em que não há lua e só é possível que se enxergue por meio das candeias, das velas, das pessoas que seguram as velas. Um outro ponto que eu aprendo com Porcia aqui é que por vezes nós somos vela, nós somos candeia e há alguém no meio de nós que é lua. Você vai a uma reunião e há alguém muito mais importante do que você lá. Naquele momento você é anônimo. Ninguém sabe quem você é. Ninguém percebe o seu valor. Você não chama a atenção de ninguém. Outra pessoa está lá. Ela é mais importante, ou ela é mais inteligente, ou ela é mais bonita. E ela chama a atenção dos presentes e você não chama. Deixa eu te dizer uma coisa. O fato de existir alguém com uma luz maior do que a sua não significa que você não tenha luz. Se em uma determinada circunstância aquela pessoa teve uma luz maior, uma inteligência maior, uma beleza maior, uma projeção maior do que a sua, isso não tira o seu brilho, o seu mérito, a sua inteligência e a sua beleza. A vida é feita de diferentes áreas, é composta por diferentes áreas. Às vezes nós somos muito bons em uma área, e nessa área nós encontramos projeção, sucesso, relevância, somos lua. Em outra área somos uma simples candeia. E nós precisamos entender isso. Nem nos envaidecermos quando formos lua, nem nos desmerecermos quando formos candeia. Nem nos envaidecermos quando formos presidente, nem desmoronar-nos quando formos ou quando nos sentirmos ministro. A chamada de Porcia aqui é uma chamada à humildade. É preciso ser humilde. Quando você for ministro, não repute que você está acima de todos. Lembre-se, há um presidente. Quando você for presidente, lembre-se, em algum momento você deixará de ser. Quando você for candeia, lembre-se, você tem brilho, ainda que outros brilhem mais naquele momento. Quando você for lua, saiba, é passageiro. Tudo passa. E é preciso que você, sendo lua, não se esqueça das candeias à sua volta, de quem iluminou o caminho para que você chegasse, para que você se tornasse lua, ou para que você encontrasse a lua. É preciso ter esse senso de humildade. Eu aprendo diversas coisas com Porcia. Eu aprendo o poder do perdão, urgentemente. Eu aprendo o poder do perdão próprio, do auto-perdão. O que quero não faço, mas o que não quero, isso faço. Isso é a Paulo, o apóstolo, santo, que vai dizer para nós que todas as limitações humanas estão presentes. E, portanto, na minha humanidade, eu olho para o meu passado e olho para os meus erros. E eu tenho muitos motivos para me envergonhar. Muitos fatos, muitas palavras, muitas atitudes das quais eu me envergonho. Mas eu sei que isso faz parte da minha humanidade, que aquela pessoa que erra é capaz de errar de novo, mas é capaz de errar menos. Todas as coisas me são lícitas, nem todas me convêm, Paulo diz, e ele completa, eu não me deixarei levar por nenhuma delas. Não é o fato de você viver a sua humanidade que permite que você erre reiteradamente, de forma inconsequente, e que você não busque o caminho do bem. Não é isso. Você deve buscar o caminho do bem, fazer o que é correto, ir pelo bom caminho. Procurar crescer, perceber o que é certo, ser o bom pregador, que é aquele que vive o que prega. Ser aquele que transforma a capela em igreja, ser aquele que transforma a cabana do pobre em palácio de príncipe, usando expressões shakespearianas.
Você deve ser aquele que vive o que prega. E a isso nós chamamos autenticidade. Mas o fato de você ser autêntico, de você viver o que prega, não exime você da queda. Em algum momento o homem cai. Isso é natural, isso é humano. Quando você cair, saiba, é humano. E quando você olhar para o passado, e eu sei que nós olhamos para o passado, voltar no tempo, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria toda a tranquilidade do mundo, para dizer assim que eu faria coisas muito diferentes. E com certeza eu estaria melhor, porque houve erros. Mas o Summer de hoje não é o Summer de 10 anos. De 10 anos atrás. E, portanto, o Summer que julga o Summer passado não é a mesma pessoa. É até injusto que eu me condene por ter faltado uma sabedoria que eu não tinha. E, portanto, eu olho para trás e eu estou anistiado, perdoado, livre, liberto. Eu aprendo com Porsche que existem algumas normas com as quais eu não concordo, mas que estão postas. E que é preciso respeitá-las até alterá-las. E que existem formas de alterar as normas. E existem formas de vencer as normas, de superá-las, e de fazer justiça, e de fazer o que é certo. Eu tenho certeza que você, que de alguma forma já foi injustiçado na vida, por uma norma familiar, por uma norma do Estado, por uma neurose, uma norma que você colocou na sua cabeça, que você não podia, que você não conseguia, e você se prejudicou por essa norma. Saiba, é possível vencer a norma. Se a norma é sua, basta alterá-la. Se a norma é familiar, basta superá-la. Se a norma é estatal, é possível vencê-la observando a norma. Observando a norma. Nós temos que procurar sabedoria. Com Pórcia eu aprendo que a sabedoria não depende da idade. Depende da experiência, e a experiência pode vir ou não com a idade. Machado de Assis diz: há pessoas que nascem com a ruga da expressão da alma. Parece que tem gente que já nasce madura. Você conversa com um adolescente de 15 anos, ele é maduro. E a Machado diz: e há outras que chegam aos 50 sem nunca passar dos 15. E então nós compreendemos que é plenamente possível desenvolver maturidade a despeito da idade e a despeito da experiência, porque por vezes a maturidade vem com a reflexão. Aprenda com os outros, isso é sábio, isso Pórcia faz. Eu aprendo com Pórcia que a justiça deve ser temperada com a clemência. Eu aprendo com Pórcia que é preciso que haja uma entrega mútua do casal. Uma proporção, eles guardam a mesma proporção de traços, de costumes, de hábitos. Eu não estou dizendo para você matar a sua individualidade, você vai ver que isso é um erro cometido por Munique. Mas eu estou dizendo a você que não é possível estabelecer uma comunhão, para usar uma expressão de Simone de Beauvoir que é linda. Ela diz assim: tomar champanhe juntos não é o mesmo que comungar juntos. Para sermos um, é preciso que haja essa completa entrega, essa unidade. Então eu vejo as pessoas me perguntando sobre relacionamento. Relacionamento é entrega.
É entrega quando eu aprendo pelo avesso de Munique e a mulher desiludida. É entrega quando eu aprendo com Pórcia. É entrega quando eu aprendo com a Bíblia, que fala de uma mulher que observa o marido, mas fala também de um marido que ama a mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, foi capaz de morrer por ela. Então, essa distorção que é feita não é admissível. É preciso que a entrega seja mútua, que tanto um quanto o outro se entreguem completamente. É isso que Pórcia diz. E que o homem, portanto, para usar uma visão bíblica, seja capaz de morrer por sua mulher e não capaz de matá-la. Porque isso também nós aprendemos com Cristo. E você vai percebendo então todo o desenho de Pórcia. Perdoar, clemência com justiça, superar a norma pela norma, habilidade para fazer o que é certo. Habilidade para fazer o que é certo. A humildade de saber que sempre há alguém ali acima da gente. E também a consciência do amor próprio, de saber que há em nós uma luz, ainda que outra pessoa próxima de nós tenha uma luz mais forte naquela circunstância ou naquela área. Com Pórcia, nós aprendemos muito e sempre. Eu gostaria de deixar esses recados para você hoje. Eu gostaria que você levasse isso. Perdão, humildade, amor próprio, perceber a sua luz, que você levasse a ideia da sua disposição, da disposição ao trabalho, da sua idade, da soma zero, da pessoa que é capaz de aprender, que não sabendo nada já se alegra porque é capaz de aprender, da consciência de que seu potencial deve ser um potencial a ser explorado. Basicamente isso que eu gostaria de trazer para os senhores hoje. Peço desculpas pela demora em começar, mas é porque eu precisava ligar o computador aqui para abrir as minhas anotações. Eu espero que tenha sido válida a live para você hoje e nós vamos conversando durante a semana. A próxima live é no sábado. No sábado nós teremos uma e no domingo nós teremos outra. Sábado às 10 horas da manhã e domingo às 9 horas da noite. 2 lives que eu acho que vão ficar marcadas porque tratam de Simone de Beauvoir e vão ser lives que eu espero que trazer uma ideia que possa ajudá-lo a construir uma vida melhor. Muito obrigado, uma boa noite e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.